Bom, hoje a gente vai estar resolvendo os CTFs do GS substitutiva, né? Então, aqui está o RM, hoje é dia 16/6. Então vamos começar pelos sussurros criptografados. Vou fazer o download já do backup. Eu vou abrir ele com o Wireshark. E aqui a gente basicamente tem que identificar um pacote suspeito, né? Que nele contém a mensagem camuflada, que seria a flag final, né? Para flag final desse CTF, né? Então aqui, passando por cima assim, a gente pode perceber que chama atenção esse diretório admin, certo? Então a gente vai ver ele com o TCP string. E essa daqui seria a flag deste CTF, né? Deep Packet Magic. Partindo agora para o próximo CTF, vamos para o tempo da concessão. Esse aqui é outro arquivo backup, então a gente pode analisar com o Wireshark, que fica mais fácil da gente ver, né? Fica mais organizado. O objetivo desse CTF é a gente descobrir quanto tempo leva do primeiro pacote DHCP para o segundo pacote. Então, nesse caso aqui, a gente tem um pacote pequeno, certo? Que seria só esses 12 pacotes aqui. Mas se for levar em consideração um pacote grande, né, a gente poderia usar esse seguinte comando aqui, que ele basicamente pegaria o primeiro pacote do DHCP e o último pacote, a gente filtraria ele, né, para ficar mais fácil da gente visualizar. E aqui ele quer que a gente arredonde com 2 casas decimais, mas no caso, para a gente descobrir esse tempo, era só a gente fazer o último pacote menos o primeiro. Só que nesse aqui já está arredondado com 2 casas decimais, né? Não existe outras casas. Então a flag desse CTF seria FIAP, que é o modelo, né? 3.42 segundos. Aqui não vai dar porque eu já fiz, mas a flag desse aqui seria esse. Partindo agora para o próximo CTF, vestígios no registro de eventos, no arquivo log. Nesse aqui a gente tem que primeiro identificar as técnicas que foram utilizadas, né, durante essa invasão do atacante. Depois a gente tem que enumerar elas de acordo com esse ID aqui, né, com o código de cada técnica. Então aí, para começar, né, identificando, a gente pode visualizar aqui o primeiro comando, que foi ele executou um PowerShell e encodificou, né? Isso aqui em base 64, possivelmente. Então, se a gente for ver isso aqui no pesquisar, né, o código dele, o attack.nitro.org. Esse site aqui ele mostra qual é o tipo de ataque, é só você filtrar pelo PowerShell e tal, e aí você vai achar o código, que nesse caso, né, é o código que ele já deu. O primeiro código seria esse daqui mesmo, que já foi colocado aqui. Então deixa eu colocar só para facilitar, né? Tá. Bom, o segundo passo que o atacante fez durante esse ataque, depois que ele conseguiu acesso e ele executou o PowerShell, ele tentou fazer um brute force, tanto é que a gente pode ver aqui, ó, 12 vezes, repetido 12 vezes ataque. Como foi repetido várias vezes, a gente pode pressupor que foi um brute force. Ó, tentou se logar 3 vezes aqui, o tipo na verdade foi 3. Aí o tipo desse ataque aqui, se a gente for pesquisar lá também, é o seguinte código.
seria esse daqui. O primeiro faltou completar aqui também, né? Aí beleza. Tá. Ao todo foram 4 processos, né? Então agora falta mais 2. Bom, o segundo passo, né, dele foi executar o run DLL, que foi para subir, fazer o upload do LSASS, né, via o PowerShell que ele abriu para o IP externo, né? Então se a gente for pesquisar lá extração de credenciais pelo LSASS, a gente pode, que seria esse daqui, né? Ele executou esses arquivos aqui, e aí seria o seguinte código, que também já está aqui nesse caso, né? Bom, e o último processo que ele fez para concluir a invasão. Ah não, foram só esses 3. Foram 3 passos, né? Que esse daqui seria igual a esse, né? Esse evento. Então foram esses 3, né? Então a bandeira desse CTF seria essa daqui. Partindo agora pro próximo CTF. Ataque persistente ao painel. Vamos abrir ele aqui. Tá. Bom, nesse CTF aqui, ele quer que a gente analise esses logs que está no arquivo .csv e a gente identifica a hora exata, o minuto exato, o segundo exato, o ano, o mês e o dia, né? Que foi feita o login com sucesso, né? Resumindo bastante é isso, né? Então aqui a gente pode notar nesse log, ó, código 401, né? Código 401 é de negação. Então, se foi com sucesso, a gente pode pressupor que estaria o código 200, né? Então, a gente, em vez de filtrar por 200, porque a gente não sabe se é o 200 mesmo, é mais fácil a gente tirar o 401, que está em maioria aqui, né? Então, a gente usa o grep "-v", que vai tirar as linhas que tem 401 e o nome do arquivo. Bom, aqui foram as solicitações que ele fez na raiz. E aqui a gente pode ver o login com sucesso, né? Que seria esse username e esse password, que é a senha, né? Então, se a gente fosse completar aqui, a flag desse CTF seria a seguinte: o ano, o mês e o dia, que é o ano de 2025, mês 5, dia 16, e as horas, minutos e segundos. 9 horas, 6 minutos e 50 segundos, né? E esse aqui seria a flag desse CTF. Vamos partindo para o próximo, exfiltração disfarçada. É um arquivo backup, então a gente abre com Wireshark. Bom, o objetivo dele é a gente analisar um dos hosts internos que tentou exfiltrar os dados, né, exportar os dados sensíveis da suposta empresa que ele estava para fora, através de um canal disfarçado, né? Então, aqui ele já dá uma dica que a maior parte do tráfego aparenta ser legítimo, HTTP e HTTPS padrão, né? Então, HTTP, HTTPS, e aí a gente pode ver que aqui é um pacote suspeito, né? Que seria um protocolo TCP para a porta 808. A porta 808 é muito usada pelos atacantes, né? Então aqui a gente pode visualizar ela com o TCP string. E aqui a gente já acha a flag já. C2 over HTTP exfiltration. Então essa seria a flag desse CTF aqui, né? Próximo CTF se chama intruso silencioso no meio da multidão.
é um arquivo de log, tá bom? Vamos abrir ele com o terminal, né? Tá, aqui a gente já pode ter uma noção mais ou menos do que ele se trata. Tá, ele estava fazendo um brute force aqui, teve várias falhas de login, né? Durante aí um curto período de tempo, ó. Então vamos ler aqui o enunciado, né? Para a porta SSH, né? Protocolo SSH. Então vamos ver aqui. Tá, a gente tem que identificar qual IP foi mais bem sucedido durante a exploração desse protocolo, né? Ou seja, que ele já está falando que teve mais de um IP que conseguiu acessar, mas teve um em específico que conseguiu acessar mais vezes, né? Então aqui, ó, a gente pode pegar accept password, que é o que a gente viu aqui que é o que ele aceitou, né? O que ele passou. Então a gente filtra por ele. Tá, e aqui a gente tem só as linhas dos IPs que conseguiram ter acesso, né? Bom, como a gente pode reparar aqui, os IPs que conseguiram acessar varia de 192.168.1.200 até o 202, então passa pelo 201, 202, foram só 3 IPs que conseguiram acessar. Então agora a gente vai ver qual a quantidade que cada um conseguiu ter acesso, né? Então se aqui a gente filtrou pelo bem sucedido, aqui a gente pegando tudo aqui a gente vai filtrar pelo IP 192.168.200 pela quantidade de vezes que ele conseguiu acessar, né? Então a quantidade de vezes a gente conta pelo C, né? O traço C ele vai nos mostrar quantas linhas tem desse arquivo, né? Se a gente quisesse ver no código real, a gente usaria, se não me engano, "-n". Então vamos colocar aqui. Tá. Bom, aqui ele já retornou pra gente. O IP é o 92.168.202, final 202. Conseguiu ter 8 vezes de acesso permitido. Como ele varia de 200 até 202, a gente vai ver agora o final 201. 201 teve 10 e o final 200 teve 12, né? Então a flag desse CTF aqui seria a seguinte: FIAP, abre colchetes e aí coloca o IP, né? Que esse aqui no caso foi o IP que teve maior sucesso entre os 3 que conseguiram acesso. Partindo para o próximo CTF agora, scanner fantasma. Bom, a gente aqui tem que ver quantas requisições do tipo SYN esse IP aqui fez, né? 192.168.1.15. Então abrindo aqui no modelo normal ele, a gente vê que o IP 192.168.150 está aqui. Então basicamente foi só ele que fez esse tipo de requisição, né? Aqui nós temos a linha do lado, a linha primeira, a linha segunda, a linha terceira. Então ao final a gente tem 151 linhas. Mas como a primeira linha é sempre referente ao tipo de coluna, né? Que é a coluna do tempo, coluna do IP, IP de destino e a flag, a gente tira a primeira linha, né? A gente pode até fazer assim para questão de visualização. E a gente teria 150 vezes, né? Então aqui a flag desse CTF ficaria FIAP 150. Foram 150 requisições do tipo SYN. Bom, o próximo CTF, a escala é em progresso. É um outro arquivo de log.txt. Aqui é similar ao exfiltração disfarçada, né? Aqui ele quer descobrir qual usuário teve maior número de tentativa bem sucedida em escala de privilégio, ou seja, aqui a gente teve também, foi feito a escala de privilégios por mais de um usuário, mas ele quer saber qual usuário que teve o maior número de tentativas bem sucedidas, né?
Então o arquivo é log2.txt. Aqui a gente pode fazer um tipo de filtração similar ao CTF que foi parecido a esse, né? Então, deixa eu ver como é que era o formato. Tá, sucesso, né? A gente quer ver o sucesso. Beleza. Então aqui a gente vai usar o grep novamente. Palavra sucesso que a gente quer filtrar e o log2, né? Bom, aqui a gente pode ver que tiveram somente 2 usuários, o usuário admin e o usuário root, né? Então vamos pegar tudo isso daqui para ver quantas vezes o admin teve esse acesso permitido, né? Opa, perdão. Bom, o usuário admin teve 11 acessos permitidos, agora a gente vai ver o usuário root. O usuário root teve 13, né? 2 a mais. Então aqui a flag desse CTF seria root, né? O modelo da FIAP, entre colchetes root. Tá bom. Aqui a gente tem o penúltimo CTF, que é um outro arquivo de log3.txt. Bom, aqui ele quer saber qual endereço IP acessou o sistema durante a madrugada, entre 2 horas da manhã e 4 horas da manhã, né? Então aqui a gente olha especialmente para a coluna time, né? A gente pode notar aqui, dando uma olhada rápida nesse arquivo, que a data de dia, mês e ano é igual. O que vai mudar aqui é o horário, mas ele quer entre 2 e 4 horas da manhã. Bom, passando um olhar rápido aqui, a gente pode notar que, por coincidência, né, o horário 2 e 4 horas da manhã está aqui no final. A gente poderia filtrar também pela coluna time aqui, né, por essa coluna aqui, em ordem crescente ou decrescente, mas como aqui ele já está tudo organizadinho, é mais fácil a gente somente tirar essas linhas desse arquivo, porque o que interessa é entre 2 e 4 horas da manhã, né? Então aqui vocês podem ver que está entre tudo 2 e 4 horas da manhã em média, né? E o IP que acessou esse sistema durante esse horário foi esse daqui, ó, 203.0.113.77, né? Aqui o código ok que ele conseguiu acessar. Então a flag desse CTF ficaria FIAP e o IP dele, que seria essa. Deixa eu só confirmar. 77 ficaria essa. Beleza, e o último CTF agora, caça nos pacotes, outro arquivo backup. Vamos dar uma analisada aqui, beleza. Bom, aqui a gente encontra a flag escondida. Tá, por um canal de exfiltração, né, que estavam exportando dados aí de forma disfarçada. Esse arquivo tem 600 pacotes, ou seja, que seria interessante a gente fazer uma filtração, né, porque são muitos pacotes. Beleza. Bom, só passando um pente fino aqui. Tá. Beleza, aqui a gente tem protocolo HTTP, vários pacotes, protocolo SMP, protocolo GPing, mas tem um protocolo aqui no último que ele chamou bastante atenção, que foi o protocolo DNS. Inclusive aqui, ó, a gente já consegue ver o início da flag dele, né? Então vamos abrir ele. Vamos abrir pelo modelo UDP, né? Porque é DNS, protocolo DNS, o modelo dele é UDP. Então aqui a gente consegue ter a flag final desse CTF, né? Então vamos copiar aqui. Então a flag desse CTF seria essa.
que não foi aqui. Deixa eu abrir novamente. Seria essa daqui, ó. Pronto. Aqui a gente finalizou a resolução, né, dos 10 CTFs que teve da substitutiva. E é isso.